Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Esse talvez seja o vídeo mais polêmico do canal. Fiquem até o final que vocês vão se surpreender. Meu nome é Valéria. Sou morena clara, tenho cabelos longos, olhos verdes e hoje, aos 30 anos, estou em meu segundo casamento. O que vou contar aconteceu 4 anos atrás, quando eu ainda era casada com meu primeiro marido. Uma fase da minha vida que marcou profundamente quem eu me tornei. André foi meu primeiro amor, daqueles que chegam sem pedir licença e fazem a gente acreditar que o mundo finalmente encontrou seu eixo. Casamos jovens e ficamos juntos por 5 anos. Os 2 primeiros foram quase perfeitos. Ele era carinhoso, presente, atento aos detalhes. Eu me sentia amada, escolhida, segura. Tudo indicava que viveríamos uma dessas histórias longas, construídas com o tempo, paciência e companheirismo. Mas, aos poucos, algo começou a sair do lugar. Não foi uma mudança brusca, nem um grande conflito. Foram sensações, pequenos incômodos que eu não sabia explicar direito. André parecia gostar, talvez até demais, de me exibir. Principalmente em festas com amigos, encontros sociais, aniversários. No começo achei que fosse coisa da minha cabeça. Pensei que fosse insegurança minha, exagero, imaginação fértil. Afinal, ele sempre foi orgulhoso de mim. Ou era o que eu acreditava. Com o tempo, porém, os sinais ficaram mais claros. Ele demonstrava um entusiasmo diferente quando eu usava roupas mais curtas, vestidos mais justos, decotes mais ousados. Às vezes era ele quem escolhia o que eu iria vestir. E eu comecei a perceber um padrão desconfortável. Quanto mais provocante a roupa, mais ele elogiava, mais satisfeito parecia. André não apenas aceitava minha sensualidade, ele a incentivava. Aquilo me causava estranhamento. Cresci acreditando que um homem não gostaria de ver sua esposa como o centro dos olhares alheios, muito menos dos desejos mal disfarçados de outros homens. Mas com André parecia ser o contrário. Era como se aquilo o alimentasse de alguma forma. Mesmo desconfortável, eu acabava cedendo. Sempre tive um corpo que chama a atenção, não por vaidade, mas por constatação. Bastava eu entrar em um ambiente para perceber olhares, mesmo quando não fazia esforço algum. Só que aquela situação começou a me pesar. Chegávamos às festas dos amigos dele e eu sentia os olhares demorados, os cochichos, os sorrisos enviesados. Havia desejo no ar, quase palpável. Eu me sentia exposta, observada, julgada. Enquanto isso, André parecia satisfeito, orgulhoso, como se exatamente aquele fosse o efeito que ele queria provocar. E ali, mesmo sem entender completamente, algo dentro de mim começou a se inquietar. Eu sabia que havia algo errado no comportamento de André. Não era uma certeza concreta, nem um fato específico que eu pudesse apontar. Era uma sensação constante, silenciosa, quase incômoda, que me acompanhava como um alerta que nunca se desligava. Algo estava fora do lugar, mas eu ainda não fazia ideia do que realmente era. Está gostando desse vídeo? Não esqueçam de se inscrever em nosso canal. Se você não pode se inscrever por algum motivo, seu like já é o suficiente. Fazendo isso, você nos ajuda a aumentar o alcance de nossos vídeos e assim ajudarão muito nosso canal. A verdade começou a se revelar no dia mais banal possível. Eu tinha um computador antigo em casa, já bem ultrapassado, mas que poderia ser útil para trabalho. Resolvi levá-lo a uma assistência técnica para ver se ainda tinha salvação. O técnico conseguiu fazê-lo funcionar, mas foi direto. Seria necessário formatar o aparelho. Ele me avisou que caso houvesse arquivos importantes, eu deveria salvá-los antes, porque a formatação apagaria tudo. Até aquele momento, eu não fazia ideia do que havia ali dentro. O computador era de André. Ele havia trazido da casa dele quando fomos morar juntos e desde então tinha ficado esquecido em um canto da casa, acumulando poeira. Eu nunca tinha ligado aquele aparelho sequer uma vez. Já em casa,
liguei o computador com a intenção simples de procurar algo que pudesse ser importante para ele. No começo, tudo parecia absolutamente normal. Fotos antigas com os pais, registros de viagens, pescarias, encontros com amigos, momentos comuns de uma vida comum. Nada que levantasse qualquer suspeita. Até que resolvi abrir o navegador. Foi ali que algo chamou minha atenção. O site já estava aberto, logado automaticamente. O nome era estranho para mim, Cuckold and Hot Wife. Naquele instante, aquelas palavras não significavam absolutamente nada. Por curiosidade, talvez por intuição, resolvi traduzi-las. E foi como se um gelo percorresse minha espinha. Conforme eu lia e compreendia do que se tratava, meu coração começou a acelerar. Era um site voltado a homens que sentiam prazer em ver suas esposas se relacionando com outros homens. Um universo completamente desconhecido para mim, até então. Continuei olhando, atônita, tentando processar o que estava diante dos meus olhos. Foi quando encontrei postagens feitas pelo próprio André. Em uma delas, ele dizia algo como: "Meu sonho é encontrar uma hot wife." Descobri ali que hot wife era o termo usado para uma mulher casada ou comprometida que, com o consentimento do parceiro, se envolve com outros homens. Naquele momento, tudo começou a se encaixar. As roupas provocantes, o entusiasmo exagerado, o prazer em me exibir em festas. André não me incentivava por vaidade ou orgulho. O que o movia era me ver desejada, cobiçada, talvez até alimentar a fantasia de que algum amigo se aproximasse e que eu cedesse. Era como se, de uma só vez, todas as peças de um quebra-cabeça que eu vinha ignorando por anos finalmente se encaixassem. Quando André chegou do trabalho naquele dia, não houve rodeios. Não tive forças para fingir normalidade. Mostrei o que havia encontrado, fui direta, objetiva, quase fria. Esperei por uma explicação. No início, ele tentou escapar. Disse que aquilo era coisa antiga, que era jovem, imaturo, que não significava nada. Mas eu já tinha visto demais, tinha provas demais. Aos poucos, cada desculpa foi caindo por terra. Até que ele cedeu. André confessou que no começo procurava uma mulher que tivesse aquele perfil, alguém que aceitasse viver aquelas experiências. Como não encontrou, acabou deixando a ideia de lado. Pouco tempo depois, eu apareci em sua vida. Ele disse que se apaixonou, que aquilo ficou no passado. Pediu desculpas, disse que me amava e chegou a afirmar que talvez precisasse de ajuda psicológica porque não conseguia afastar aqueles pensamentos da cabeça. A conversa terminou ali, mas nada dentro de mim estava realmente resolvido. Os dias passaram e eu tentava digerir tudo aquilo. Ainda assim, a inquietação não me abandonava. Voltei ao computador, e quanto mais eu explorava, mais conteúdos relacionados àquele universo apareciam. Vídeos, relatos, histórias, depoimentos de pessoas que viviam aquilo de forma aberta, consensual, sem culpa. No início, era apenas curiosidade, uma necessidade quase involuntária de entender algo que havia entrado na minha vida de maneira tão inesperada. Mas aos poucos, essa curiosidade começou a se transformar em algo mais complexo. Eu passei a me imaginar em algumas situações, e isso me confundiu profundamente. Não sabia dizer se aquilo despertava um desejo real ou se era apenas fascínio pelo proibido, pelo novo, pelo desconhecido. Não contei nada a André. Guardei tudo para mim. Ainda assim, confesso, algo começou a mudar dentro de mim. Em festas, quando percebia os olhares dos homens, a sensação era diferente. Não era apenas constrangimento. Havia uma excitação silenciosa, uma espécie de liberdade, um poder sutil. Pensar que, se eu quisesse, poderia escolher qualquer um deles,
E talvez o mais impactante de tudo, sem o peso da culpa ou da traição, já que teoricamente meu marido consentiria, e essa ideia começou a ocupar mais espaço na minha mente do que eu estava disposta a admitir. Eu sabia que aquele era um mundo perigoso, tinha plena consciência disso. Ainda assim, naquele momento, eu não o via com medo, mas com curiosidade, e confesso, com uma expectativa silenciosa. Às vezes eu me perguntava se realmente estava pronta para cruzar aquela linha, se conseguiria lidar com as consequências. Mas toda vez que pensava em recuar, algo dentro de mim me puxava para frente. Algum tempo depois, André e eu fomos padrinhos do casamento de um amigo. A festa estava cheia, animada, música alta, risadas por todos os lados. Foi ali, no meio daquele ambiente leve e descontraído, que percebi um homem que não tirava os olhos de mim. No começo aquilo me incomodou um pouco. O olhar era insistente demais, mas depois de algumas bebidas percebi que já não desviava o rosto como antes. Em algum momento, sem perceber, eu passei a corresponder. André, por sua vez, estava tranquilo, à distância, em uma roda de amigos, rindo, conversando, completamente alheio ou fingindo estar ao que acontecia. Em determinado momento, senti vontade de testar algo. Disse que iria tomar um ar do lado de fora do salão, já imaginando no fundo que aquele homem me seguiria. E seguiu. Assim que saí, senti sua presença atrás de mim. Sem nem virar o rosto, puxei assunto, direta, como se já soubesse a resposta. Veio pegar um ar também, ou tá aqui porque quer falar comigo? Ele não hesitou. As duas coisas. E antes de tudo, preciso dizer, hoje você roubou a cena da festa. Tá mais linda do que a noiva. Eu nunca o tinha visto antes. Era branco, bonito, barba bem desenhada, aparentava uns 35 anos. O interesse dele era claro, quase palpável. Olhei para ele e, sem rodeios, fui ainda mais direta. Você me achou bonita mesmo? Me quer para você? Meu marido permite. Por um segundo ele se assustou, mas logo entendeu exatamente o que eu estava dizendo. Conversamos pouco, o suficiente. Trocamos telefones, voltei para o salão como se nada tivesse acontecido. No caminho de volta para casa, eu dirigia. André estava um pouco bêbado, silencioso. Aproveitei aquele clima e joguei a pergunta no ar. Quem era aquele cara de terno preto, sentado numa mesa à frente, com uma mulher loira? Ele disse que não o conhecia e perguntou por que eu queria saber. Foi quando eu disse, sem filtro. Ele estava interessado em mim. André se assustou. Antes que dissesse qualquer coisa, completei. E sabe de uma coisa? Eu também fiquei interessada nele. Você deixaria? O silêncio durou cerca de 30 segundos. 30 segundos longos, densos. Então André sorriu, um sorriso diferente de tudo que eu já tinha visto. Ele se inclinou, me beijou, visivelmente feliz. Naquele momento nenhuma palavra foi necessária. Ficou claro que eu havia cruzado a porta de vez, oficialmente. O casamento havia sido num sábado. Na segunda-feira seguinte, antes de sair para trabalhar, André me acordou com um beijo. Sorriu, tranquilo, e disse: Amor, pode conversar com ele à vontade. À noite você me conta o que decidiram. Eu já tinha contado que havia salvo o telefone dele. Seu nome era Breno, morava em São Paulo, assim como nós. No sábado seguinte, ele veio nos visitar. Confesso que fiquei extremamente nervosa, principalmente por saber que André estava ali, sentado, observando tudo, como se estivesse assistindo a um filme. Respirei fundo, fechei os olhos por alguns segundos e tomei uma decisão simples: viver o momento. Me entreguei a outro homem e na frente de meu marido. Foi uma sensação única, intensa, e confesso também que depois daquele dia algo mudou em mim. Eu me viciei naquela experiência. Vivi essa experiência algumas vezes com Breno, e depois disso, a sensação era que só o André não era o suficiente para mim. Se é que vocês me entendem, eu queria mais. No começo, eu ainda tentava entender como o André conseguia se sentir bem vendo sua esposa ali, naquela situação.
Aquilo parecia impossível de compreender. Mas com o tempo me acostumei. Passei a enxergar tudo de outra forma. A culpa deu lugar à liberdade. O medo deu lugar ao controle. Talvez você esteja se perguntando por que me divorciei de André e me casei novamente. A resposta é simples e, ao mesmo tempo, complexa. Eu me envolvi tanto naquele mundo de descobertas, desejo e liberdade que André já não conseguia me acompanhar. Em algum ponto, nossas expectativas deixaram de andar juntas. Foi então que conheci outro homem, disposto a seguir comigo até onde eu quisesse ir. Hoje, Carlos não apenas me incentiva, ele participa. E de uma forma... Opa! Deixa para o próximo vídeo. Comentem "eu quero" se quiserem a segunda parte. Mas já aviso, a continuação é muito mais polêmica do que essa. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho das notificações e se inscreva no canal. Beijos, meus amores. Até o próximo vídeo.